Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total e meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores aqui no canal que tem a honra de compartilhar com você os estudos que estamos apresentando todas as quartas-feiras de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original e que, dessa forma, procurando sempre fazer essa interpretação dos textos a partir da Torá, dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos. Então, quero desde já agradecer a você pela sua participação, pelo seu incentivo a esse trabalho que estamos desenvolvendo, não somente em Atos, mas em todo o trabalho aqui no canal. Afinal, em primeiro lugar, para o Eterno e para os nossos irmãos, para compartilhar com os nossos irmãos estes maravilhosos estudos, tá bom? E que bom, estamos aí mais uma quarta-feira, depois do nosso último estudo, certo? E Mitzvah Hashem, até a próxima quarta-feira também. Tá? Que bom. Nós estamos estudando a carta de Atos, escrita por Lucas, especificamente agora no capítulo 9. Estamos já no decorrer do capítulo 9 e espero que tenhamos nessa aula, assim como nas outras, grandes aprendizados. Temos aqui tópicos que vamos tratar interessantes a respeito de Shaul, e eu peço que você prepare o seu coração, e eu creio que já está preparado, né? Para estudarmos essa belíssima carta de Lucas, tá bom? Ok. Então, você que está chegando agora aqui no canal, está acompanhando, nos prestigiando com a sua participação nesse estudo, a minha recomendação a você é que, após esse estudo, que talvez você já esteja acompanhando, você inicie os estudos desde a introdução, tá bom? De Atos. Está aqui na playlist. Aqui no canal tem uma playlist de Atos, bem como existem os demais estudos do momento do hebraico, nas terças-feiras, do pedacinho da Torá com Moré Renato, né? O momento do hebraico com Moré Felipe, o pedacinho da Torá com Moré Renato, tá bom? Então, cada estudo tem o seu espaço na playlist e também Atos dos Emissários, tá bom? E que você comece desde a introdução, tá certo? Você que está chegando agora, para que você possa se ambientar a respeito dos termos que são tratados aqui e que tem totalmente o contexto da época do século I, tá bom? Sem a interferência de outras coisas que poderiam obscurecer a nossa compreensão, tá bom? Então, dessa forma, vamos iniciar nosso estudo de hoje, dando sequência ao estudo do capítulo 9, tá bom? Aqui um café delicioso, né, para animar aqui o nosso estudo, tá bom? Esse é café sem açúcar, inclusive, tá? tem um irmão, não sei se é um irmão ou se é uma irmã, porque inclusive como é que chama o perfil? É isso, né? O perfil da pessoa é café sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar também, né? E já aprendi, tá bom? Tanto é que estou aqui tomando para manter aqui firme, para a gente poder apresentar esse estudo aqui com bastante ânimo, né? Então é sempre bom um cafezinho aqui preparadinho aqui na hora. Então vamos lá, meus queridos, vamos dar sequência ao estudo do capítulo 9. Estamos aqui agora no verso 17 do capítulo 9, que diz assim: lembre-se que Shaul, ele, na estrada de Damasco, ele se encontrou com Yeshua, sendo que Yeshua se apresentou para ele através de uma luz muito forte. Isso é incrível. E essa luz muito forte fez com que ele perdesse momentaneamente, ou por algum tempo, a sua visão. Entende?
Então agora Shaul passou a fazer tefilot ali, obviamente não no caminho, né? Mas aguardando em uma certa casa, aguardando a chegada de Hananiah. Ele não sabia que se tratava de Hananiah, mas tudo estava sendo providenciado pelo Eterno, de forma que Hananiah encontrasse Shaul, tá bom? E aí vem o texto do verso 17, que diz assim: vai ler Hananiah, e foi Hananiah, vaiavô Rabaitá, e entrou na casa. Hananiah é Ananias, tá bom? Na sua tradução. E foi Hananiah e entrou na casa, vaiasen, e colocou et yadav, suas mãos, alav, sobre ele. Sobre ele quem? Shaul. Vaiomar, e disse: Shaul, olha aqui o nome dele, gente. Shaul, Saulo, que você conhece como Saulo, né? Coloquei aqui na transliteração, tá bom? Olha o que ele vai dizer em seguida, hein? Hananiah, Shaul, Ahi, vou marcar aqui, ó, para você, para ficar bem destacado. Parece que a função não quer aparecer aqui. Pronto, ele tá meio lento aqui o computador. Que isso? Ahi, preste bem atenção, tá? Ahi. O que acontece? A palavra aqui o Aleph e o Het, significa irmão, tá bom? Irmão. Só que quando tem esse Yud no final aqui, ó, aí se pronuncia Ahi, fica meu irmão. Então olha só como Hananiah chama Shaul de meu irmão. Por que eu digo assim? Por que esse espanto agora? Porque lembre-se que Shaul, ele perseguia aqueles que praticavam a Torá conforme Yeshua os havia ensinado. Shaul não está perseguindo quem simplesmente pratica a Torá, não, mas especificamente aqueles que praticavam conforme as instruções de Yeshua. Essa é a questão, entende? Então, mesmo Shaul sendo uma pessoa muito temida nessa época, nesse momento, devido a com grande ímpeto, certo? Para cima daqueles que confiavam na Torá a partir da perspectiva de Yeshua, conforme nosso Mashiach Yeshua os ensinou. Então Hananiah simplesmente o chama de meu irmão. E olha só, gente, isso é de uma humildade muito grande da parte de Ananias. Fazer isso não é fácil. E aí a gente tem que reconhecer aqui, tá bom? Chamar Shaul aqui de meu irmão, depois de Shaul ter feito coisas terríveis com as pessoas que praticavam a Torá na perspectiva de Yeshua, como eu acabei de dizer, e agora chamando ele de Ahi, meu irmão, é uma humildade muito grande, né? Então Hananiah já percebeu, a partir das suas tefilot, ele percebeu do que se tratava e resolveu obedecer realmente e ir até Shaul. O que foi que aconteceu? Olha só. Ahi, meu irmão, Hine, eis que Ha'adon, o Senhor, Yeshua, Hanire, que apareceu, Elecha, para você, Baderer, no caminho, Asher Batá, enquanto vinha, Hine Shilachani, me enviou para você, Elecha, me enviou para você, que, pois, olha só, Tipakarna, Einecha, Vetimale, Roa Hakodesh, me enviou para você, pois,
para abrir seus olhos, e para encher do mover do santo. Então aqui uma ilustração para retratar exatamente esse momento. Aqui Hananiah e aqui Shaul, tá bom? Ananias e Saulo. Então o que acontece? Ao se aproximar de Shaul, Hananiah estende suas mãos e ali, naquele momento, acontece o que está descrito aqui. Eu sublinhei para ficar bem destacado, tá? Para abrir seus olhos. Como assim? Ora, isso é de forma literal, com toda certeza, tá? Não tenha dúvida disso. Realmente, Hananiah foi ali e o Yeshua o enviou ali para abrir os olhos de Shaul. Acontece que essa abertura de olhos de Shaul não foi apenas de forma literal. Existe uma lição envolvida nisso e que a gente não pode passar em branco, não pode passar batido, entendeu? Não pode passar desapercebido a isso. Então preste bem atenção. Shaul, ele conhecia a Torá de uma forma incrível. Tanto é que ele era o melhor aluno de seu mestre Gamaliel, certo? O melhor aluno, na sua geração, o melhor aluno. Então ele conhecia a Torá muito bem, os profetas, os escritos, bem como a literatura judaica de sua época. Acontece que o que dá a entender aqui a partir desse momento é que Shaul conhecia sim a letra, isto é, ele conhecia sim a Torá, mas ainda não a forma essencial da Torá, que Yeshua, nosso Mashiach, nos traz essa forma essencial, essa grandiosidade que é a Torá. Eu digo isso com todo respeito a todos os estudiosos da Torá, gente. Não é me desfazendo dos mestres da Torá, daqueles que se dedicam ao estudo dela e principalmente à prática da Torá, não é? Mas Yeshua realmente foi separado pelo Eterno para trazer de volta o povo de Israel ao caminho do Eterno, da forma como o Eterno realmente desejou que o ser humano caminhasse. Entendeu? Então, quando Hananiah vai até Shaul para lhe restabelecer a sua visão, olha só, então essa visão que ele passa a ter novamente já não é mais conforme a última forma dele, ou a antiga forma, entendeu? A forma como ele enxergava a Torá, os aspectos da Torá, bem como todo o contexto dela, os detalhes, já não seriam mais os mesmos. Olha só. Então não é tão somente a visão em si. Sim, tem a ver, claro, principalmente, porque ele ficou cego, tudo bem? Mas existe uma lição aqui. Então, quando existe esse encontro de Shaul com Yeshua, da forma como foi inclusive na estrada de Damasco, então o texto, Lucas quer trazer à tona também isso. Tanto que Shaul teve restaurada a sua visão, quanto em relação aos aspectos da Torá. Essa grande riqueza, essa grande pérola que é a Torá, a maior riqueza que um ser humano poderia ter na sua vida. Entende? Então tem esse lado, a gente não pode deixar passar em branco. Tudo bem? Então, olha, para abrir seus olhos e para encher do mover do santo, tá bom? Aqui, ó, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, do mover do santo. Então, repara que é a partir do momento em que os olhos de Shaul são abertos, aí lembra do que eu acabei de dizer, tanto no sentido literal quanto no sentido Torá. Somente quando os olhos de Shaul são abertos é que aí sim o mover do santo, isto é, a ação do Eterno, vem sobre a vida de Shaul, preenche a vida dele, tá? Olha só. Então,
Isso é um exemplo, gente, para nós, na presente geração, tá certo? Para que o Eterno se mova em nós, completamente em nós, em todos os aspectos. Então, em primeiro lugar, é preciso que os nossos olhos sejam abertos. Pois eu digo a você que se você já iniciou o seu caminho de retorno ao Eterno, é porque os seus olhos foram abertos. Neste sentido, o mover do Eterno está dentro de você. E como é que você sabe disso? Pelo fato de você, com amor, praticar a Torá no seu dia a dia. É isso. Gente, é muito simples servir ao Eterno. Tá? Você ama as instruções dele, você ama a sua Torá, então você pratica no seu dia a dia. Se isso acontece, é porque o Eterno se move em você. E se o Eterno se move em você, é porque seus olhos foram abertos. E se seus olhos foram abertos, é porque você teve a humildade de abrir seus olhos para a Torá, para o Eterno, para as suas instruções. Tá dando para entender aí, meu irmão? Então, perceba que não há nada de religioso nisso, não há religião nenhuma, não existe conversão nenhuma em relação ao relacionamento do ser humano com o Eterno. Da mesma forma com Shaul aqui, ó, nós não percebemos aqui no texto Hananiah chegando com Shaul e dizendo assim, ó, se converta a isso, se converta aquilo, agora você vai passar para um outro aspecto. Não, não tem. Porque a palavra do Eterno é única, ela é uma, entendeu? Ela não vai mudar, ela não muda. Ela não muda. O que às vezes parece existir uma mudança na palavra do Eterno, parece, porque não há mudança, gente, nem sombra de variação de mudança, é que a nossa percepção, as lições que nós vamos aprendendo a cada dia só vai acrescentando. Então fica parecendo, olha aí as aspas, fica parecendo que a palavra do Eterno se renovou, né? Mas ela não se renova, gente. Ela é. Entendeu? Ela é única, ela é. Somos nós, seres humanos, que ainda não percebemos alguns aspectos que lá estão e que eu não fui capaz ainda de perceber, que você ainda não foi capaz de perceber, por causa da nossa maturidade de caminho em chuva do momento. Tanto é verdade que no ciclo anterior, nas porções que você estudou, e agora nesse novo ciclo, você já vai tendo novas percepções. Contudo, a Torá é a mesma, ela não muda. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, veja só que a percepção de Shaul, a partir desse momento, já não é mais como antes. Olha que incrível. Tá? Então, o Eterno passa a se mover em Shaul, preenche a sua vida, isto é, em todos os aspectos dele, de Shaul, o Eterno agora começa a atuar. E em seguida, vamos lá, verso 18 diz assim: Urregá, e naquele instante, nafilô, naquele instante, nafilô, caiu sobre seus olhos, me'al yenav, naquele instante caiu sobre seus olhos, Kekascassim, como escamas, caiu de sobre seus olhos como escamas. Eu vou ler todo o texto. Vatipakarná, vaiakam, vaitabel. E abriram-se, no caso, seus olhos, e se levantou e foi imerso. Aqui, ó, tabel vem de tevilá, imersão. E aqui uma ilustração para você, tá bom? A respeito disso, da imersão de Shaul. Supostamente Hananiah e Shaul, Ananias e Saulo, tá bom? Também chamado Paulo. Ele tinha esse nome também.
que por sinal não era nem Paulo, era Polus, né? Dessa forma, Polus. Então olha só, gente, vamos por parte, né? Aqui no texto você encontra o fato de que caiu de sobre seus olhos como escamas, tá? Essas escamas do que trata aqui o texto, então traz também uma lição como o verso anterior, o verso 17. Essa escama é justamente a escama do que impedia Shaul de enxergar a essência da Torá que estava diante dele. Entendeu? Essa escama, quando diz aqui escama, gente, é de forma literal, sim, de forma literal. E também nos traz uma lição. É isso que eu estou tentando fazer você perceber, tá bom? Então, é de forma literal e também tem uma lição. Essa escama que caiu dos olhos de Shaul, será que era a religiosidade que ele carregava? Será que tem a ver com isso? Acabou o café aqui. Vamos para a água agora, né? Será que era a religiosidade? Será que era o título que ele carregava? O que será, né? E aí quando a gente... É muito fácil olhar para Shaul, né? E ficar falando de Shaul, né? Shaul era isso, Shaul... Mas vamos trazer para a gente, vamos trazer para os nossos dias, para a nossa geração. O que você que está me vendo agora e que talvez ainda não iniciou o seu caminho de retorno ao Eterno, o que será que está impedindo você, meu irmão, de enxergar, de perceber, de notar a Torá que está diante dos seus olhos? Quando eu digo a Torá que está diante dos seus olhos, eu me refiro a estes 5 primeiros livros de sua Bíblia, que eu não sei qual a atenção que você dá para eles, mas esses cinco livros, esses 5 primeiros livros de sua Bíblia, são a Torá, isto é, a instrução do Eterno, são a Davar, a palavra do Eterno. Entendeu? Que por alguns não tem tido a devida atenção, outros chegam a ler apenas com o propósito de cumprir uma leitura anual, e aí passa correndo, né, atropelando ali, não quer nem saber o que diz o texto, as lições que a Torá nos traz, não quer nem saber, quer cumprir um cronograma de leitura em um ano a Bíblia. Tudo bem, cada um tem, né, seu cronograma aí. Mas a leitura da Torá é passo a passo, meat meat, pouco a pouco, não pode ser corrido, tá? Não pode ser corrido. Entende? Então, o que é a escama que talvez, meu irmão, ainda esteja nos seus olhos, que está impedindo você de enxergar a Torá? Será a religiosidade? Será que são os seus títulos alcançados? Será o orgulho que talvez ainda recobre a sua visão, os seus olhos? Será que é a falta de humildade? Porque não adianta querer trazer toda a sua bagagem do Egito para dentro do caminho de Teshuvá, que o caminho de Teshuvá é o caminho da humildade. Todos nós precisamos aprender, nós que iniciamos o caminho de Teshuvá, precisamos aprender a sentar aos pés do Eterno e aprender com Ele, isto é, com a sua palavra, com a sua Torá, entendeu? É preciso ter humildade para isso. E talvez essa falta de humildade pode ser a escama nos olhos de muitos. Tá? Estou sendo bem franco com você, que talvez esteja nessa condição. Não precisa você escrever no chat para dizer que é você, nem nos comentários que é você. Você não precisa passar por isso, tá, meu irmão? Não estou querendo ridicularizar alguém, muito pelo contrário. Mas se você está nessa condição que eu acabei de citar, meu irmão, então eu convido você a iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno,
que essas escamas possam cair de seus olhos e com amor retornar para o eterno, com todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu ser. Entendeu? Sem aqueles pré-conceitos aprendidos outrora e que às vezes insistem em vir dentro de você, ou quem sabe na sua bagagem, da sua caminhada de vida, né? Mas é preciso nós zerarmos tudo e aprender com o Eterno. Não se trata de, não é aprender com o irmão Raimes, não é aprender com os professores aqui, não é. Nós não somos a Torá, nós compartilhamos alguns estudos, certo? Principalmente da Torá, ok? Mas é você e a Torá. Inclusive aqui no canal sempre é dito, né, quando é oportuno, inclusive agora também. Por que tem, por exemplo, uma playlist só de hebraico, para você aprender a ler e interpretar, entender o hebraico? Para que você mesmo faça a leitura. Para que você não precise de ninguém dizendo para você colocar na sua boca o que é e o que não é alimento, entendeu? Para que você mesmo tome a decisão de perceber, de, olha, isso aqui é alimento para mim, para minha vida, para minha alma, mas isso aqui não é alimento para mim. Então muitas pessoas passaram muito tempo distante da Torá, ao ponto de suas pernas, eu estou falando de forma figurativa, suas pernas estão destreinadas para o caminho, entendeu? Não conseguem caminhar, estão travadas, porque eram sempre carregadas por alguém que lhes dizia no que deviam acreditar. E ao invés de observar na Torá, colocavam essa responsabilidade sobre outras pessoas para naquilo que acreditassem. Entendeu? Então, olha só, eu não sei qual é a escama que talvez esteja nos seus olhos, mas essas escamas precisam cair para que você possa enxergar a Torá. Ser humilde o suficiente é o primeiro passo para você iniciar o seu retorno ao Eterno, tá bom? Shaul passou por isso. As escamas caíram dos seus olhos e ele decidiu realmente continuar a praticar a Torá, porque ele já praticava, só que agora, conforme os ensinos de Yeshua, que apresentam a Torá com toda essa grandiosidade que é a Torá, na sua plenitude. Olha que incrível, gente, né? E olha que incrível. Depois disso, de cair as escamas de seus olhos, né? Seus olhos se abriram e se levantou e foi imerso. Isto é, Shaul fez a sua tevilá. Nesse caso, ele fez a tevilá de forma literal, né? Eu já falei aqui várias vezes, tá, gente? Que tanto faz, se você faz a sua tevilá de forma literal, isto é, imergindo literalmente em água, em água corrente, ok, né? Mas se você, por exemplo, não quer fazer de forma literal, não tem problema, porque a imersão em si é justamente essa etapa de mudança antes da sua decisão de iniciar o caminho de Teshuvá e agora a partir desse momento. Então é um divisor de águas, a tevilá marca um antes e depois, tá certo? Então aquele que imerge literalmente não pode falar mal daquele que não imergiu de forma literal. Também aquele que não imergiu de forma literal não pode falar mal daquele que imergiu de forma literal. Um não pode falar mal do outro, porque a verdadeira imersão é justamente essa mudança no sentido de passar a praticar a Torá da forma como Yeshua nos ensina a praticá-la, com amor e com humildade, seguindo as instruções do Eterno, tá bom? Então Shaul fez a sua tevilá e a partir daí passou a seguir adiante, conforme as instruções de Yeshua a respeito da Torá. Sempre, gente, o foco é a Torá. Não esqueça, o foco do Eterno é a Torá. Ela é o caminho pela qual nós devemos caminhar, trilhar. Tudo bem?
Ok, então, olha só. O caso de Shaul, vamos lembrar aqui, ó, Shaul, gente, uma pessoa culta no meio judaico, uma pessoa de grande conhecimento, uma pessoa que muito respeitada dentre os líderes de sua época, tá bom? Uma pessoa que sabia expor as porções da Torá como ninguém, de uma forma incrível. Olha só. Portanto, é o primeiro momento que a gente percebe aqui em Atos de uma pessoa de grande conhecimento da Torá, passando a fazer parte agora do caminho de retorno ao eterno, conforme Yeshua ensina, entendeu? A partir dos ensinos de Yeshua. Então vamos lá. E aí, nessa hora, a gente lembra de uma parábola de Yeshua, nosso Mashiach, e que se encaixa perfeitamente no que aconteceu com Shaul, certo? Então Shaul fazia parte do Sanhedrin, do Sinédrio, uma pessoa, né, da alta ali, de grande conhecimento, muito respeitado. Então ele agora passa a estar do lado daqueles que ele perseguia. Então olha só, tem um texto aqui, eu convido você a lermos juntos, tá bom? Uma das parábolas de nosso Mashiach Yeshua, que está registrada no Sefer, no livro de Matitiahu, Mateus, no capítulo 13, verso 51 em diante. Tá? O texto é só basicamente 2 versículos, né? Mas que eu confesso a você, inclusive, a gente vai ler já já, essa era uma das parábolas que eu, durante muito tempo, né, me perguntava, mas qual o significado disso? E estudando aqui para o estudo de hoje, ao longo da semana, pude compreender o que o nosso Mashiach Yeshua estava falando a respeito. E que se encaixa perfeitamente na questão de Shaul, tá certo? Que diz assim, ó, Matitiahu, Mateus capítulo 13, verso 51. Vaiomer alechem Yeshua. E disse para eles Yeshua. Para eles quem? Os discípulos. Olha só. Rahi, então, Vanten kol ele, entenderam tudo isso? Entenderam tudo isso? Aí aqui cabe uma explicação, né? Esse entenderam tudo isso que Yeshua fala se refere aos ensinos que ele transmitiu também através de parábolas anteriormente ao que ele vai dizer agora, e que ele falou a respeito do Malchut HaElohim, o reino de Elohim, também em outros momentos chamado por ele de Malchut HaShamayim, o reino dos céus. Então ele vai fazendo várias comparações do reino dos céus com situações do cotidiano deles, tá? Então o tópico central aqui é o reino do eterno, também chamado de reino dos céus e reino de Elohim, tá bom? Malchut HaShamayim, Malchut HaElohim. Entenderam tudo isso? Aí, ó, Vaiomeru, e disseram, sim, Adoneinu, nosso Senhor. Sim, nosso Senhor. Entenderam, né? E olha só a conclusão que Yeshua vai fazer a respeito do ensino a respeito do reino do eterno. Olha o que ele vai dizer. Verso 52. Vaiomer alechem, e disse para eles, Yeshua no caso, dizendo, Lachem, portanto, olha só, neste sentido, Kol Sofer, todo mestre da Torá. A palavra Sofer, na sua Bíblia, na tradução para o português, está escriba. Tá certo, gente, tá? Não tem nenhum problema, desde que você saiba o que é um escriba, tá? A palavra Sofer vem de Sefer, que quer dizer livro. Também Sofer quer dizer contador. Eu coloquei entre parênteses, tá bom? Contador. Quem eram os contadores? Eram os copistas, certo? Que copiavam a Torá. E ao copiar ela, aí você, para quem já estuda hebraico, né, quem já iniciou seus estudos, sabe que cada letra em hebraico possui um valor numérico. Então, em uma linha
quando o copista termina aquela linha, para ele se certificar de que aquela linha está correta, ele faz a soma dos valores numéricos de todas as letras que estão naquela linha, portanto, em todas as letras daquela linha. Então, quando essa soma está certo com o texto original de onde ele está copiando, ele está certo de que aquela linha não tem nenhum erro, não tem nenhuma letra faltando ou sobrando. Por isso também eles são chamados de contadores, tá? Sofer. E pelo fato de fazer essa contagem, de copiar os textos, entende? É um trabalho árduo. E pelo fato de ter tanto contato com a Torá, obviamente, então ele se torna um conhecedor dela. Uma pessoa que tem muito contato com a Torá. Então, devido a isso, eles eram mestres da Torá. Um homem sábio, tá certo? Então, olha só, Kol Sofer, e aqui é muito mais apropriado na tradução, mestre da Torá, tá bom? Eu poderia colocar contador, mas ia ficar um pouco distante do contexto do que Yeshua está falando. Portanto, todo mestre da Torá, maskil, prudente, olha só, todo mestre da Torá prudente ou cauteloso, lemalchut hashamayim, para o reino dos céus, nidme, assemelha-se laish, a um homem, baal habait, a um homem dono da casa ou dono de uma casa. Olha a comparação. Dono de uma casa, todo mestre da Torá, que é prudente no reino dos céus, assemelha-se a um homem, dono de uma casa. Hamotzi, que tira, tá? Uma palavra que está presente inclusive no Sidur, né? Quando a gente vai recitar no Kabbalat Shabbat. Hamotzi, que tira, meotzaro, de seu tesouro. Olha o que ele tira do seu tesouro. Hadashot, novidades, que na sua tradução para o português está coisas novas, né? O problema é que a palavra coisa não quer dizer não quer dizer coisa nenhuma, né? Coisa não quer dizer nada. Mas, claro, é colocado coisa porque de tanto o brasileiro utilizar a palavra coisa, ele acaba entendendo o contexto do momento, né? Mas tudo bem. Mas eu preferi colocar aqui, ó, novidades, se refere a algo novo, tá? Então, meotzero, tira de seu tesouro, hadashot, novidades, vegan, e também ishanot, antiguidades. Olha que incrível. Então, Yeshua conclui falando sobre o Malhut Elohim, Malhut Hashamayim, o reino do Eterno, que todo mestre da Torá, todo escriba prudente, isto é, todo letrado, todo aquele que é um estudioso da Torá, dedicado à Torá e que é prudente, para o reino dos céus, assemelha-se a um homem dono da casa que tira de seu tesouro novidades e também antiguidades. Aí está aqui uma representação de um mestre da Torá, certo? Então, muito provavelmente, Shaul se vestia dessa forma para os seus momentos de tefilá, certo? Para os momentos na sinagoga. Você percebe aqui, ó, os filactérios, né? Envolvendo aqui a mão, aqui o braço, né? Deste mestre da Torá, fazendo a leitura aqui de um dos rolos da Torá. Você percebe aqui o tefilim, olha só, né? Na sua fronte, tá bom? Então, mas o que tem a ver isso com Shaul? É porque Shaul, ele era um mestre da Torá. Então, o que Yeshua fala aqui se encaixa perfeitamente no que aconteceu com Shaul. Ah, olha que incrível. E como assim, sendo Shaul um mestre da Torá? Detalhe, gente, Shaul, ele era um parush, um fariseu, tá certo? Então, pelo fato de ser um fariseu, também era um mestre da Torá. Tanto o fariseu quanto os escribas, os soferim, os contadores.
todos estudiosos da Torá, tá bom? A única diferença é que aqui Yeshua fala de um sofer, de um contador, um mestre da Torá, um homem sábio, e Shaul era um parush, um fariseu, portanto também um estudioso da Torá, tá certo? Só para você não confundir aí. Então qual é a semelhança do que Yeshua fala e do que aconteceu com Shaul? É que Shaul, gente, sendo um mestre da Torá, prudente, cauteloso, sabe? Ele não se deixa levar por qualquer coisa. Ele observa e diz assim, ó, isso aqui é alimento bom. Olha, o que a Torá está falando aqui, prestem atenção. Aqui existe uma grande lição do Eterno. Então, quando chega alguém falando alguma coisa para, vou interpretar aqui, Shaul, olha, Shaul, a Torá diz assim, assim, assim. Aí, opa, calma. Ele vai ouvir direitinho o que disseram, vai examinar o que diz a Torá, vai verificar nos profetas, nos escritos, o que fala a respeito disso, e só depois ele vai ter um parecer. Então, olha, um mestre da Torá prudente, que não age por um impulso, entendeu? Só um exemplo. E que também, portanto, principal, né? Que ama a Torá, ama praticá-la, ama aprendê-la a cada dia, certo? E diz aqui Yeshua que por que ele é semelhante ao dono de uma casa que tira de seu tesouro. Ora, gente, qual é o maior tesouro de um sábio da Torá? É a própria Torá, que não haja dúvida disso, tá? A maior riqueza que um mestre da Torá tem é a Torá na sua vida, nas suas práticas, tá certo? Então, comparando aqui com Shaul, o que ele tira de seu tesouro, o que ele tira da Torá, como assim tirar da Torá? Significa extrair lições, extrair aprendizados, extrair aquilo que o Eterno colocou na sua Torá como lição, mas que talvez você ainda não era o momento de extrair aquela compreensão. Porque talvez você ainda não estava maduro o suficiente para esse momento. Mas quando chegou no ciclo e que você já estava maduro para aquele conhecimento, aí sim você consegue extrair aquela lição, aquele aprendizado, entendeu? Então esse é um mestre da Torá prudente. Então ele tira de seu tesouro, portanto ele tira da Torá, ele consegue extrair, olha só, novidades, isto é, coisas novas. Detalhe, coisas novas não é coisas diferentes da Torá. São coisas que são lições que estão na Torá, mas que no momento você ainda não havia percebido. Então, para você, soa como novidade. Mas não é novidade, entendeu? Para a Torá em si, para o Eterno, não tem novidade nenhuma. Mas para aquele que está crescendo a cada dia, conhecendo a Torá, soa como uma novidade. Entendeu? Então ele tira de seu tesouro, portanto da Torá, ele consegue extrair novidades, lições novas, novos aprendizados e também antiguidades. Então olha só, um mestre da Torá prudente, ele tira do seu tesouro, portanto da Torá, novas lições, novidades e também lições antigas que ele carrega dentro dele para praticar no seu dia a dia. Não é alguém que estagnou nas lições que ele já aprendeu somente e agora ele acha que não, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei tudo, ninguém vai me ensinar nada, eu só quero agora ensinar, né? Eu não preciso aprender mais nada porque eu já sei tudo. Já sei tudo da Torá. Quem age dessa forma não é prudente, não é humilde. As escamas ainda estão nos olhos de pessoas que agem dessa forma, que acham que sabe tudo, não quer aprender com ninguém, entendeu? Não tem humildade. Então, as escamas ainda estão lá, nos olhos dessa pessoa. Mas, ao contrário disso, as escamas dos olhos de Shaul caíram. E, assim como Yeshua falou, aconteceu com Shaul. Entendeu?
Shaul conseguiu perceber na Torá, naquele encontro que ele teve com Yeshua, novidades, ele aprendeu novas lições. A partir daquele momento, gente, Shaul, tendo contato com os Shalichim, os emissários, que eram Talmidim, discípulos de Yeshua, ele vai perceber a Torá ali de uma forma, gente, porque assim, Shaul nunca falou com Yeshua, certo? Quando falou, que eu digo assim, cotidiano, as lições de sentar assim diante de Yeshua como os discípulos e aprender lições, Yeshua falando para ele, não. Foi só aquele momento lá na estrada de Damasco, né? Mas que não necessariamente houve um ensinamento ali, tá? Mas Shaul vai justamente perceber as grandes lições que Yeshua ensinou através dos Shalichim, dos emissários, discípulos de Yeshua. Entendeu? Então essa é a humildade de Shaul. É aí que está a humildade de Shaul. Ele fez a Tevilá, inclusive. Olha só que incrível, né? Então, não, que isso? Shaul, né? Imagina, Shaul, eu que faço parte do Sanhedrin, que fui formado por Gamaliel, aprender com vocês da Galileia? Por favor, me poupe. Imagina, Shaul agindo dessa forma. Mas Shaul não fez isso. Ele foi humilde o suficiente. Certamente, gente, todos ali reconheciam a importância de Shaul, o conhecimento que ele tinha, e não negaram ensiná-lo ou compartilhar com ele essa forma tão grandiosa de viver a Torá, como os discípulos de Yeshua aprenderam com o próprio Yeshua. Da mesma forma, Shaul não colocou aqui em questão os seus títulos, a sua escolaridade, o privilégio de poder estudar em Jerusalém, nas melhores escolas, né? Na yeshiva, inclusive, na casa de estudo, onde aprendeu com Gamaliel, uma das principais escolas em Israel. Ele foi humilde o suficiente para aprender da Torá a partir da perspectiva de Yeshua com os discípulos de Yeshua. Então, portanto, Shaul, um mestre da Torá prudente, que soube tirar do seu tesouro, isto é, da Torá, é o maior tesouro que alguém pode ter na sua vida. Ele soube tirar desse grande tesouro novidades e antiguidades, novas lições e lições antigas que ele carrega ao longo de sua vida. Entendeu o que Yeshua está dizendo aqui? Portanto, existe lugar no reino do Eterno, tanto para aquele que está iniciando o seu caminho em Teshuvá, quanto para aquele que já tem bastante tempo em Teshuvá, que já adquiriu bastante experiência, que já compartilha com as pessoas o que aprendeu e que sabe que desse grande tesouro que é a Torá, ele consegue extrair novidades, ele consegue extrair novas lições, porque a Torá é infinitamente rica para nos ensinar grandes lições a respeito do Eterno para praticarmos em nosso dia a dia. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tá? Eu espero que sim. Sejamos também prudentes no nosso modo de agir, tá bom? Assim como foi Shaul. E aí vem o verso 19, que diz assim: Vayochal lechem, e comeu pão, Shaul, Vaitihazak, e se fortaleceu, Vayeshev, e permaneceu Shaul, Saulo, em Hatalmidim, com os discípulos, Yamim, por uns dias, Achadim Bedamsek,
com os discípulos por uns dias em Damasco, por Damasek. Então imagina, né? Então ele foi muito bem recepcionado pelos Shalichim, recebeu o alimento, restaurou sua força física. Olha só, imagina, né? O que ele passou, Shaul. E a gente conclui aqui com o verso 20. Vaimaher, Vaikra, e imediatamente proclamava Bevatei Hakneset, Bevatei Hakneset, nas sinagogas, Bishen e Yeshua, em nome de Yeshua, Lemor, dizendo, Kihu, pois ele, olha o que ele dizia nas sinagogas, pois ele, Yeshua, Hamashiach, é o Mashiach, que na sua tradução deve estar Messias, não é isso? Mas Mashiach significa ungido, separado pelo Eterno. Pois ele é o Mashiach. Como assim separado pelo Eterno? Separado pelo Eterno para conduzir o povo de Israel de volta para a essência da Torá. Entendeu? Esse é o papel do Mashiach. Pois ele é o Mashiach. Falando de Yeshua. Ben ha-Elohim, o filho de Elohim. Por que Yeshua é filho de Elohim? Porque obedeceu como um bom filho a Torá. Ele aprendeu, praticou e ensinou a Torá com todo amor. Por isso o Eterno o chamou de meu filho. Entendeu? Ora, qual é o filho que o pai tem o maior prazer, a maior honra de chamá-lo de meu filho? O filho obediente ou o filho desobediente? O filho obediente, é claro. Entendeu? Então, gente, aqui uma ilustração falando a respeito dessa ida de Shaul às sinagogas, tá certo? Anunciando ali que Yeshua é o Mashiach. Agora imagina, gente. Imagina, do lado do Shalichim, olha só quem agora faz parte do grupo. Shaul, mestre da Torá. Então, que privilégio é para os Talmidim ter Shaul juntamente com eles agora. E o que privilégio também é para Shaul poder conhecer a Torá dessa forma com os Shalichim, os emissários, os Talmidim de Yeshua, seus discípulos. Que incrível, né? Imagina. Algo surreal, gente. Alguém com a formação de Shaul. Então, para finalizar aqui, gente, eu digo o seguinte. Imagina só, Shaul, ele sabia o meio em que ele estava. Shaul sabia o preconceito que sofreria pelo fato de praticar a Torá dessa forma, conforme Yeshua ensinou, e sabia o que encontraria pela frente diante de seus mestres com os quais ele aprendeu da Torá. Entendeu? Então a gente lembra aqui, vamos lá. Shaul, imagina só como é que deve ter sido para ele passar ou caminhar em frente à yeshiva, a casa de estudo que ele desenvolveu seus estudos desde a sua adolescência, desde a sua infância, com Gamaliel e seus professores ali vendo ele passar em frente. Você está entendendo o que eu estou falando? Então provavelmente muitos dos que inclusive agora acompanham esse estudo, provavelmente passaram por isso. De passar em frente ao local em que talvez você seguiu um determinado segmento religioso ou algo do tipo, e agora caminhando em teshuvá, seguindo as instruções do Eterno, as pessoas passam a olhar para você de forma diferente. E eu digo a você, não se envergonhe do Eterno. Não se envergonhe da sua Torá, da sua palavra, das suas instruções, tá? Ainda que olhem para você torto, ainda que olhem para você de uma forma fazendo caras e bocas, né? Como dizem alguns.
saiba você que você está no caminho certo, tá bom? Não é porque o irmão Raimundo está falando, não. É pelo fato de você mesmo verificar na Escritura o que é a palavra do Eterno, que são as palavras que saíram da boca dele, tá? Não é ninguém falando por ele. E que essas palavras você tem praticado no seu dia a dia. É muito simples, certo? Muito simples. Não existe alguém para realmente conduzir você para uma conversão de alguma coisa. Não. Basta você dizer para você mesmo e tomar a decisão de iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno. Isto é, de praticar a Torá no seu dia a dia. Tá bom? Então, se você quer iniciar, meu irmão, que seja agora. Inicie agora, tá certo? E já automaticamente se prepare estudando a próxima porção da Torá, tá certo? E aí você não precisa esperar iniciar um novo ciclo para você poder estudar a Torá. Inicie já, tá bom? O caminho do Eterno está disponível para todas as pessoas, tá bom, meus irmãos? Desde que você, com o seu coração, com todo o seu coração, queira retornar para o Eterno está de braços abertos, esperando você retornar para Ele. Assim como Yeshua citou na parábola do filho pródigo, entendeu? Aquele filho pródigo é justamente o ser humano que se afastou da Torá e precisa retornar, tá bom? O Eterno, representado por aquele pai, está de braços abertos esperando você, meu irmão, tá? E dessa forma eu concluo aqui o nosso estudo nessa noite. Muito obrigado, tá? A você que nos prestigiou até aqui com a sua participação, com o seu carinho, com o seu incentivo, tá bom? Shalom a todos e que o Eterno vos abençoe e vos guarde sempre, sempre. Ok. Então, eu deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado. Tá bom? Ah, não apareceu aqui na tela. Pronto. O meu muito obrigado. Todarabá. E que o Eterno possa retribuir 1000 vezes mais a você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança, meu ancião, né? Que nos acompanha, que nos prestigia, tá bom? Tem sido uma honra compartilhar com você estes estudos, certo? Bem, hoje nós temos novidade. Qual é a novidade, irmão Raimes? Bem, hoje vamos cantar um terlim juntos para a gente concluir, né, o nosso estudo nessa noite, tá certo? Então, eu trouxe aqui para a gente, né, para a gente cantar junto um terlim, e aí motivo pelo qual eu falei novidade, né, que é o terlim Aleph. Salmo 1. Olha aí, você conhece Salmo 1? Então, e vamos cantar juntos, tá? No violão, aqui, o violão de ouro, né? Tá? E aí eu coloquei as notas, tá bom? No slide para você acompanhar no seu violão, caso você também queira, né? Ou no teclado, ou no ukulele. Tem uma irmã que toca, né? O ukulele, que é um tipo de cavaquinho, parece um cavaquinho, né? Mas tem outro nome, é o ukulele. E aí você acompanha aí os terlim, os salmos, né? Tá, gente? Agora, essa melodia desse terlim que a gente vai cantar daqui a pouco, ela pertence a um judeu chamado Avraham Abutbul, que já é falecido, tá bom? Que deixou aí um grande trabalho, melodias belíssimas de terlim, e essa é uma delas, tá bom? Vocês vão perceber o nome dele ali no canto da tela, tá certo? Então, antes de nós cantarmos, eu não posso deixar de anunciar que, assim como ontem que nós tivemos o privilégio de estudar no Momento do Hebraico com o nosso querido Moré Marcos Felipe, tá bom? Diretamente de Feira de Santana, toda terça-feira às 19 horas. Muito obrigado, Moré Marcos Felipe, por contribuir
com o nosso aprendizado toda terça-feira, bem como em dias de Shabat, tá bom? Então ontem nós aprendemos com o nosso querido Moré, Marcos Felipe. E amanhã, isto é, quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, estaremos estudando um pedacinho da Torá com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Um grande abraço a todos do Rio, né? Além do nosso querido Moré Renato de Prísio, tem também a nossa querida irmã Lena Posner e Alex, né? E também todos os nossos irmãos do Rio de Janeiro, tá bom? Não percam amanhã. Então vamos cantar um Terlim? Vamos cantar um Terlim? Vamos lá. Prepare aí sua voz. Terlim, Aleph, e aqui eu me despeço de você, tá bom? Shalom, Laila Tov, uma boa noite e Shavua Tov, uma boa semana. Lehik Traod. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם נפצו ובתורתו נביגם יומם בלילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם נפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתוב הפגל מאי אתם תהיו איתי ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כלא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע רשעים טובים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם נפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה קיה של כתוב לפגל מאי אתם תהיו איתי ביתו ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם
רשעים, כי כמוך השם טוב וברוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע השם דרך צדיקים, כי יודע רשעים